Olá, meus amores, tudo jóia? Sextou e eu tô aqui de volta com o Giro da Jana e hoje a gente vai conversar, como sempre, sobre os principais acontecimentos da semana, mas com um toque. A ideia é a gente pensar como esses temas podem aparecer no Enem e os demais vestibulares. E eu dou, óbvio, sempre algumas ideias de repertório sociocultural, dou ideias de filme, de filósofo, de conceito, porque afinal de contas não adianta só ficar assistindo passivamente. Eu quero também ensinar vocês a terem um olhar guiado para os acontecimentos. O que está vazando aqui nesta imagem é o meu microfone, eu peço desculpas, já vou colocar ele ali escondidinho, e a gente já vai falar de uma coisa importante. Se você, eventualmente, tem interesse em fazer algum dos meus cursos ou participar dos meus eventos, você pode apontar a câmera para esse QR Code que está aí na tela ou clicar no link que está aqui embaixo para você ter acesso a tudo o que eu faço e, modéstia à parte, eu faço muita coisa. Mas bora lá, porque a gente precisa falar do que aconteceu de verdade. Vamos começar com Unicamp, né? Na verdade, o vestibular da Unicamp, a empresa que organiza o vestibular, que é a Conveste, vou até anotar aqui para vocês, que é a Comissão de Vestibulares. A Conveste aprova cotas para pessoas trans, travestis ou não binárias. Atualmente, 13 universidades federais ou estaduais já contam com esse tipo de sistema de acesso à graduação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar, né, uma informação. Não é simplesmente estabelecer as cotas. A Unicamp criou e vai manter uma comissão de verificação desses casos, em que essas pessoas vão apresentar, se tiverem laudos, documentos e registros. Não será feito de maneira leviana, afinal de contas, a Unicamp, e especificamente a Conveste, que é a Comissão de Vestibular da Unicamp, são instituições sérias que se preocupam com a lisura, que chique essa palavra, que se preocupam com a lisura do processo. Eu vou ter que escrever a palavra lisura aqui, porque, nossa senhora, ela é muito chique. Então, não se preocupem, vai ser tudo feito da maneira honesta, tá? Então, deixa eu pôr aqui, lisura. A honestidade, a seriedade do processo, ok? E aí eu queria lançar para vocês uma polêmica. Vamos para polêmica? Eu acho que eu vou até para uma câmera um pouco mais pessoal. Que aí ela é pessoal, porque vocês veem os bastidores, vem minha mesa, vem minha mão, vem tudo que tá acontecendo. E aí, o que vocês acham? Cotas para a população LGBTQIAPN+, são justificáveis ou não? Especificamente população trans. Você acha que essa é uma boa maneira de combater a situação problema? Então vou colocar aqui, ó, a nossa situação problema, que é a transfobia. No Brasil, é interessante eu entregar para vocês um dado que é da ANTRA, que é a Associação Nacional de Transgêneros Travestis. De acordo com a ANTRA, vou colocar o nome aqui da instituição. De acordo com a ANTRA, mais de 90% das travestis brasileiras estão na prostituição. É um percentual altíssimo, e aí a gente pode pensar por que essas mulheres trans estão nessa situação. Porque a transfobia é tão forte que esses indivíduos não conseguem outras formas de inclusão no mercado de trabalho. Mas não é um problema que acontece só lá em cima no mercado de trabalho, não. A transfobia expulsa meninas e meninos trans da escola. A evasão escolar, se você é uma pessoa trans, ela é quase 10 vezes maior do que se você fosse uma criança ou um adolescente ou um jovem cisgênero, né? Então a gente está falando aqui de transfobia, seu impacto na evasão escolar e na exclusão
do mercado de trabalho. Em relação a isso, gente, eu quero dar uma indicação que é a minha página, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente publicou, porque recentemente foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Deixa eu só abrir o meu Instagram aqui. Não vou mostrar outras postagens, tá? Vou colocar aqui o @JanaRabelo, deixa eu ver se eu consigo. Aê! Então a gente tem aqui. E se o tema da redação do Enem 2025 for esse, a questão da visibilidade trans? A gente fez uma postagem, começa com a Erika Hilton, né, que é uma deputada brasileira muito importante. E o dia 31 de março, recente, foi essa semana, foi o Dia Internacional da Visibilidade Trans. A gente fez um carrossel que ficou bem bonitão. Esse carrossel traz a imagem da Duda Salabert, que é uma deputada daqui de Minas Gerais, que foi minha colega de trabalho, que é uma amiga até hoje e uma das grandes líderes na defesa, não apenas da população trans. A Duda tem uma atuação muito interessante também em pautas ambientais e educacionais. Bem interessante vocês acompanharem a Duda Salabert. A gente colocou vários dados. Mais de 90% das travestis e mulheres trans estão no mercado de prostituição e uma pessoa, né, que seja uma pessoa trans tem muito maior chance de evasão escolar, tá? Então, não vou mentir pra vocês não, eu gosto muito da minha página nas redes sociais, o @JanaRabelo é bem interessante pra vocês, a gente coloca até repertório sociocultural. Então, eu não vou ficar falando de repertório sociocultural neste tema não, por motivo muito simples, porque é só você ir lá no @JanaRabelo. Então vamos lá pro @JanaRabelo. Posso contar que vocês vão pra lá, gente? Então deixa eu mudar a caneta, porque eu não gostei dessa caneta, achei essa caneta meio esquisita, tá? Então a gente vai pôr para vocês irem atrás de repertório sociocultural lá no @JanaRabelo. Aí façam um favorzinho aí pra mim, me contem o seguinte, vocês já me seguem lá no @JanaRabelo, né, lá no Insta, e é o mesmo arroba que eu uso, por exemplo, pro TikTok e no YouTube. Vocês já me seguem em todas as redes sociais, né? E plataformas digitais. É um absurdo se você não o faz. Vamos para o segundo acontecimento da semana. Nesta semana, no meu curso ao vivo, eu estava trabalhando com os meus alunos a questão da precarização, e eu dei um nome específico, a uberização do trabalho na contemporaneidade. Lembrando o seguinte, a uberização, esse termo que é um neologismo, então ele tem que vir entre aspas, porque é um termo que não está dicionarizado, diz respeito à precarização das condições e dos vínculos empregatícios que se dá por meio das plataformas digitais. Por exemplo, é o modelo adotado pela Uber, que a gente usou esse termo para dar nome ao fenômeno, tá? Então aqui é a precarização que acontece nas condições e nos vínculos de trabalho por meio da utilização das plataformas digitais. Por exemplo, a Uber. Mas também a gente está falando de iFood, né? Então a gente tem os motoristas de aplicativo e os entregadores de aplicativo. E aí eu estava na terça-feira dando essa aula e na mesma terça-feira os trabalhadores estavam parados. Houve uma paralisação geral na segunda e na terça-feira desta semana. Eles deram um nome interessante que eu achei legal usarem a linguagem popular, que foi breque dos apps. Breque no sentido de brecar, parar, dos apps. Então você pode, por exemplo, procurar por essa hashtag aqui. É um tema muito, muito atual. Acho que, por exemplo, pode aparecer no Enem, não em termos de uberização, mas precarização do trabalho na contemporaneidade ou precarização do trabalho na era digital. Na prova, por exemplo, da Unicamp, isso pode ser pedido como: escreva uma carta aberta na perspectiva de um dos líderes do movimento dos entregadores de aplicativo.
defendendo, né, esse processo de reivindicação, ou se eu pensar, por exemplo, na FUVEST, a gente pode pensar no papel do trabalho no século XXI. De todo modo, em quaisquer desses temas, encaixaria, obviamente, vou pôr aqui na cor que eu uso para ideia de repertório sociocultural, tema e fazer um texto dissertativo argumentativo, que é a cor que eu uso para competência 2, a ideia de que daria para você usar um repertório sociológico, que é o conceito de precariado. Vocês conhecem esse conceito, gente? Precariado é um conceito do sociólogo britânico Guy Standing, que diz respeito a uma nova classe social, tá? O Guy Standing fala que no século XXI, especificamente a partir dos anos 2010, a gente tem a ascensão de uma classe social caracterizada pela precariedade das relações trabalhistas, tá? E o Guy Standing, nesse livro, né, ele tem um livro que se chama Precariado, a classe perigosa. E aí ele fala, por exemplo, da radicalização política e ideológica dos indivíduos que fazem parte dessa nova classe social, que é o precariado. Vale a pena dar uma olhada, tem vários vídeos em que o Guy Standing fala desse conceito. Além disso, eu vou indicar também um outro repertório do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han. Todo mundo conhece esse moço, né? E o Byung-Chul Han fala que no século XXI o indivíduo vai ser precarizado e ele é empreendedor de si mesmo. E durante muito tempo predominou entre os entregadores e entre os motoristas de aplicativo o discurso de eu não sou um trabalhador normal, eu sou autônomo, eu sou o meu próprio chefe. Muito alinhado com a noção de empreendedor de si mesmo. Se transformar em um produto que está na obra do Byung-Chul Han. Então, empreendedor, hífen, porque é uma palavra só, palavra composta, de si mesmo, que está na obra do Byung-Chul Hanzinho. Vale a pena dar uma olhada. Tá naquele livro classicão que todo mundo citou. Porque eu tenho quase certeza que pouquíssimos foram os que leram, né? Todo mundo cita o Sociedade do Cansaço, né? Livro clássico dele que eu indiquei para um aluno que tá lendo esta semana e eu vou publicar no Story agora, né? Esse vídeo tá saindo no dia 4 de abril, né? Eu vou publicar agora, dia 4 de abril, uma mensagem que esse meu aluno me mandou lendo o Byung-Chul Han, lendo o Sociedade do Cansaço. Ele ficou chocado com quanto a leitura que o Byung-Chul Han faz da contemporaneidade é uma leitura muito esperta. Ele sacou o que ia acontecer em 2025 e, se não me engano, Sociedade do Cansaço é de 2014 ou 2015. Visionário. Beleza? Vamos para as outras notícias, tá? A gente também precisa falar, infelizmente, do caso Daniel Alves, jogador de futebol brasileiro que foi acusado de abuso sexual de uma mulher na Espanha e que havia sido, na semana passada, absolvido por um tribunal espanhol por insuficiência de provas. Eu nem gravei o giro da Jana da semana passada porque eu não queria falar desse assunto. É um assunto pesadíssimo, é um assunto gatilho pra mim, não vou negar pra vocês. Mas hoje a gente teve um desdobramento interessante. O Ministério Público espanhol anunciou que vai recorrer, vou pôr de verdinho, contra a anulação da condenação por estupro, né? Esse caso teria acontecido, eu tô o tempo todo no futuro do pretérito, porque eu não quero ser visitada pelo senhor processinho, teria acontecido em Barcelona, em 2022, dentro de uma casa noturna. O Daniel Alves, com a anulação da condenação, já estava em liberdade provisória e já estava investindo na carreira de coach. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Ele já estava anunciando que ia fazer uma série de palestras sobre a importância da família, Deus no coração e essas coisas. Nada contra a família, nada contra Deus, mas tudo contra o Daniel Alves
fazer isso, mas, né, nada mais comentarei. Ele já estava em liberdade provisória e a justiça disse ter visto inconsistências na sentença anterior. Por quê? Há vários testemunhos, não apenas da vítima, mas de outras pessoas, e esses testemunhos são consistentes. Enquanto o testemunho dado pelo Daniel Alves mudou 7 vezes, né? Últimas notícias sobre as quais eu gostaria de falar. A minha amada Doitty, se você não conhece, você precisa conhecer, que é uma rapper norte-americana maravilhosa, lança plataforma para apoio à saúde mental e compartilha sua jornada com a ansiedade. Ela fez uma música que se chama Anxiety, que é ansiedade em inglês. Deixa eu até colocar aqui. Acho que todo mundo deveria escutar, não sai da minha cabeça, estou viciada em anxiety. Procurem nas diversas plataformas de música digitais. Ela ganhou um Grammy, tá? E ela, vencendo o Grammy, recebeu bastante visibilidade, além do que ela já vinha tendo, e lançou uma plataforma para conectar pessoas e oferecer informações sobre a saúde mental. E aí eu fico pensando que isso daqui, ó, é uma proposta de intervenção maravilhosa. Tanto a indústria cultural, a cultura de massa, que é um repertório filosófico, abordar essas questões é importante. Muita gente nunca tinha se preocupado com a questão da ansiedade, mas com a visibilidade da música e dessa iniciativa dela, muita gente ficou sabendo que isso é um problema, que é uma doença e que pode ser tratada. E pensa o seguinte, gente, explorar plataformas digitais para fornecer informações sobre saúde mental e para as pessoas conversarem entre si. Pensa o seguinte, se o tema for, por exemplo, a questão das crianças autistas, a gente pode criar plataformas digitais para conectar pessoas que estão no espectro autista e seus familiares, oferecer, por exemplo, informações sobre saúde mental. Gente, tudo pode virar uma proposta de intervenção. Você só precisa adaptar, mudar algumas coisas. E já que eu tô falando sobre a importância de produtos culturais abordarem as questões, Prima Facie com Débora Falabella e a mostra Plastic Doll debatem violência de gênero, que é uma situação, um problema no Brasil. No Festival de Teatro de Curitiba. O espetáculo garantiu o prêmio Shell de melhor atriz para Débora Falabella, que é daqui de Belo Horizonte, e levou ao teatro debate sobre abuso sexual e de gênero. Aí vamos pensar o seguinte, tanto no caso da Doitty quanto no caso da peça da Débora Falabella, o que eu tenho? Com o objetivo de informar e mobilizar a população brasileira acerca do tema tal. Pode ser violência de gênero, pode ser ansiedade, pode ser autismo. É necessário que os formadores de opinião e influenciadores digitais, por exemplo, e aí se eu ponho por exemplo, isso é detalhamento, como feito por Débora Falabella e pela musicista Doitty, organizem ação, produtos culturais e plataformas digitais por meio de assessoria prestada por especialistas que especificamente, olha o detalhamento, abordem essas questões de maneira acessível para as pessoas leigas. Olha como é que eu extraí a estrutura básica da proposta de intervenção presente na notícia da Doitty e na notícia da Débora Falabella. Ou seja, aqui você não tem só repertório sociocultural, argumentação e raiva do Daniel Alves, não. Aqui você encontra teoria de redação. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês tiverem interesse de ter mais aprofundamento ainda, procurem os meus cursos e deixa um comentário aqui embaixo, o que você mais gostou, qual é a sua opinião ou quais acontecimentos eu devo abordar na minha próxima gravação. Foi um prazer ter estado com vocês. Beijo.